Fala, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Olha só que interessante, eu quero falar um tema muito importante com você. A partir de agora serão 3 mensagens de um tema da qual eu considero extremamente importante para a sua saúde. Qual saúde? A saúde financeira. É pensando em você que a gente desenvolveu então uma série de 3 mensagens chamada Derrote Mamon. Derrote Mamon. Eu sei que é um tema delicado e parece que a gente está falando sobre dinheiro, mas eu quero mostrar para você o que funciona por detrás dessa entidade que Jesus deu uma ênfase específica no capítulo 6 de Mateus. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um inimigo chamado Conhecendo o Inimigo, quem é Mamon e como ele atua. Então, na mensagem de hoje, você vai então saber um pouquinho mais sobre quem é Mamon, como que ele atua, quais são as áreas que a gente pode ser influenciado por essa entidade, que está descrita em Mateus capítulo 6, verso 24. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Mateus 6, verso 24, o texto vai dizer assim, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha só que interessante. Jesus no Sermão do Monte, ele está dando uma série de instruções. E quando ele chega no capítulo 6, ele começa falando sobre oração, sobre jejum e sobre finanças, sobre organização, sobre dízimos, sobre ofertas e sobre essa entidade. Ele coloca, ele não fala poder servir ao dinheiro, ele vai dizer sobre servir a Mamon. Então, seja muito bem-vindo a essa série de mensagens que falaremos a partir de agora para você desmistificar essa ideia financeira da sua vida, né? No livro do Fabiano Ribeiro, Derrote Mamon, ele vai começar o seguinte, que a ideia é identificar e discernir o inimigo espiritual que age por trás de uma vida financeira desequilibrada. Ele explica isso dizendo, olha, toda vida financeira desequilibrada é porque há uma influência maligna por detrás. Porque não pode ser normal você ter um bom salário, ter as despesas controladas e mesmo assim sempre faltar recurso, sempre dar problema, sempre tem que ficar cobrindo furo. Então há um desequilíbrio, tem que entender o porquê. E a minha ideia aqui como pastor é te ajudar a entender, tá bom, querido? Nós não estamos aqui impondo para você nem nada, mas apenas desmistificando. O Fabiano Ribeiro afirma que o dinheiro é o campo de batalha espiritual e Mamon não é apenas um símbolo de riqueza, mas uma potestade espiritual que deseja governar o coração humano. A.W. Tozer vai dizer, o que vem primeiro em nossa mente quando pensamos em Deus é o que mais revela quem somos. Quando pensamos em Deus, pensamos, puxa vida, queria que Deus me abençoasse financeiramente? Revela quem você é. Quando pensamos em Deus, cara, eu queria que Deus me curasse? Revela quem você é. Se pensamos mais em dinheiro do que em Deus, revelamos quem de fato estamos servindo. Por isso, vamos conhecendo o inimigo chamado Mamon, para que possamos vencê-lo e então ter uma vida saudável financeira. Para começar, o primeiro ponto dessa mensagem é Mamon, uma potestade espiritual, não apenas dinheiro. Entenda isso, querido. Eu estou falando agora de coisas espirituais. Ainda que tenha uma analogia com o dinheiro, a minha instrução aqui é falar de coisas espirituais. A palavra mamon vem do aramaico mamona, que significa mais do que riqueza, mas simboliza uma busca para ocupar o lugar de Deus no coração do homem. Quando Jesus fala não pode servir a Deus ou a mamon, ele está dizendo que existe algo, uma influência que pode ocupar o lugar de Deus em seu coração. Jesus não apenas diz, olha, não pode servir ao dinheiro. Ele está dizendo o seguinte, vocês não podem dar força a essa entidade espiritual de tal forma que ela se oponha à vontade de Deus para sua vida. E aí a gente vai agora entender o que Lucas 16:13 fala. Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. John Piper declara o seguinte, Mamon é o anti-Deus. Ele promete segurança, poder, identidade, prazer e alegria. Tudo que somente Deus pode verdadeiramente oferecer. Se você entender como que Satanás operou lá no jejum de Jesus, na tentação, ele começa oferecendo todas essas áreas, poder, fama, riqueza, dinheiro, se houvesse o ato de Jesus se prostrar e adorar a ele. Mamon é uma proposta de salvação falsa.
Ele promete que se você tiver dinheiro suficiente, você será feliz, seguro, respeitado, realizado. Mas isso é uma mentira, querido. Você precisa entender que isso é uma mentira. Mamon, ele quer o seu coração e não a sua carteira. Segundo ponto dessa mensagem é que Mamon opera tanto na escassez quanto na abundância. Mamon, ele não opera somente para quem tem dinheiro. Mamon opera para quem não tem dinheiro também. Então, na escassez, Mamon usa o medo, a ansiedade, a preocupação e a murmuração. Olha como é que essa entidade maligna influencia a sua vida. Na escassez, quando você está com medo, vai faltar dinheiro para pagar as contas, na ansiedade, será que eu vou conseguir fechar aquele contrato? Será que vai dar certo? Será que os recursos vão entrar? Será que o emprego vai ser bom? Ou na preocupação, cara, não sei se estou fazendo certo. Enfim, será que meu marido vai conseguir vencer essa luta? E por fim, na murmuração, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. Mateus 6, 31 e 33 vai dizer: portanto, não vos inquieteis, ou não ficais ansiosos. O vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam de todas essas coisas. Buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus traz a consciência de que, quando nós vencemos o medo, a ansiedade, a preocupação, nós então buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E isso tudo é acrescentado. O que você tem medo hoje? De não pagar as contas? Busca o reino de Deus e vai ser acrescentado recurso sobre a sua vida. Quando nos sentimos desesperados com a falta, tomamos decisões precipitadas. Deixamos de confiar, vivemos sob o jugo da preocupação e não sobre o olhar da fé. É exatamente isso que acontece. Todas as pessoas que eu converso, em algum momento, que estão desesperadas para levantar recursos, elas botam os pés pelas mãos e acabam se quebrando mais ainda do que antes. Então, a minha palavra agora para a sua vida é: confie, vai dar certo. Acredite. Agora, Fabiano Ribeiro vai escrever: Mamon não precisa que você seja rico. Ele só precisa que você acredite que Deus não vai cuidar de você. Ele não precisa que você seja rico. Ele só precisa que você acredite que Deus não está olhando para a sua vida. E se isso está acontecendo agora, eu quero dizer que em nome de Jesus, você seja livre dessa escravidão de Mamon. Agora, como que Mamon opera na abundância? Mamon alimenta a soberba, o egoísmo, o orgulho, a independência. Quantas pessoas que ficaram ricas e começaram a não depender mais de Deus, a não ter uma vida de oração, a não buscá-lo mais na madrugada, a não ter uma vida de intimidade, porque agora tem uma sensação de segurança, tem uma sensação de poder. Deixa eu te falar uma coisa: no caixão para onde eu e você vamos não tem gaveta. Sabia? Não existe caixão com gaveta, não tem como levar o recurso. Então, na abundância, cuidado. Deuteronômios 8, 17 e 18 vai dizer: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço que adquiriram essas riquezas. É Deus quem te dá força para adquirires riqueza. Cuidado, querido, cuidado, querida, se na abundância você está acreditando na força do seu braço. Quando o coração se apega aos bens, a prosperidade se torna um ídolo e o dinheiro um senhor. Quando o coração se apega aos bens, a prosperidade se torna um ídolo e o dinheiro um senhor. A abundância sem rendição é perigosa. Agostinho de Hipona já dizia o seguinte: as coisas que devem ser usadas e Deus deve ser amado. As coisas que devem ser usadas e Deus é que deve ser amado. O problema, ele vai dizer, é que passamos a amar as coisas e usar a Deus. Amamos nosso carro, amamos nosso trabalho, nosso diploma, nossa casa e esquecemos de amar a Deus e acabamos usando Deus para com que alcancemos isso, né? Terceiro, sinais de que Mamon está influenciando a sua vida. Presta atenção aqui. Sinais de que Mamon está influenciando a sua vida. Mamon não se importa com quanto você tem. Ele quer apenas o seu coração. Eu repito de novo isso. Ele atua tanto nos ricos quanto nos pobres, tanto nos liberais quanto nos controladores, tanto nos generosos quanto nos avarentos. Agora sim, um sinal de alerta. Vamos lá. Você se sente como se tivesse instabilidade financeira constante e uma sensação de cansaço mental com o dinheiro? É um sinal. Segundo sinal, você vê suas finanças como algo
apenas material e não espiritual? É um sinal. E o terceiro, você critica pessoas generosas, sente inveja de quem prospera ou evita falar sobre dízimos e ofertas? Se isso tem tomado seu coração, você pode estar literalmente sendo influenciado por Mamon. 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 10, vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Não diz que o dinheiro é a raiz dos males, não diz que ter dinheiro é uma raiz de mal. É o amor a isso. O problema não é ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem a você. Isso é o problema. Quando nossas emoções, decisões e prioridades e até a nossa adoração estão ligados ao dinheiro. Eu só adoro se eu tiver um bom violão, se eu tiver um bom instrumento, se eu tiver condições de vir até aqui a igreja ou até aquele local para adorar. Então é Mamon que está governando a sua vida. Mamon está sentado no trono do seu coração. Se você precisa ter todas essas áreas resolvidas para então servir a Deus, suas emoções têm que estar resolvidas, suas decisões têm que estar certas, as suas prioridades, então quem está governando sua vida é Mamon e não o Senhor. Quarto ponto, o dinheiro é um servo e não o Senhor. O dinheiro é um servo e não o Senhor. Nós não estamos aqui para desmoralizar o dinheiro. Não quer dizer que o dinheiro, meu Deus, não serve para nada. Pelo contrário, o dinheiro é neutro. Na história aqui, o dinheiro é o menor problema. O dinheiro é neutro. O problema é quem nós servimos. Você está entendendo isso? O problema não é o dinheiro, o quanto você tem, sua carteira, sua conta bancária. Isso não é o problema. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. E Mamon também quer o seu coração e não o seu dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta poderosa quando submetida às mãos de Deus. Com certeza, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e submete o dinheiro à vontade de Deus para ser generoso, para expandir o reino, para comprar áreas para com que a igreja avance. Cara, tem gente que deposita suas sementes dentro da instituição chamada igreja e prospera muito mais, com certeza. O problema é quando o dinheiro governa a sua alma e substitui a confiança no Senhor. Quando você começa a perceber que, cara, se eu tenho dinheiro eu tô feliz, se eu tenho dinheiro vai dar certo, tô sem dinheiro, cara, tá tudo indo mal. Se isso passa o seu coração, vigia. Provérbios 3, verso 9 e 10 vai dizer: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Fabiano Ribeiro reforça: dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Salmo 62, 10 vai dizer: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uau, olha só esse texto. Se a tua riqueza, seu dinheiro aumenta, não coloca nele o seu coração. Simplesmente coloque no Senhor, mantenha sua vida no Senhor. Gente, esse é o momento em que nós vivemos uma crise no Brasil e muita gente se dobrou. Olha só, muita gente se dobrou a Mamon com a preocupação, com a escravidão. Meu Deus, agora o governo, o STF. Cara, é um símbolo de que, de fato, o dinheiro tomou o lugar do Senhor na sua vida. Olha só, quando você se converteu, qual era o governo que estava? Quando você se converteu, você tinha recurso, você tinha estabilidade. Talvez você não tinha. E se hoje faltar recurso e estabilidade, você vai continuar adorando o seu Senhor, aquele do primeiro amor? Isso revela muito acerca do Senhor que governa a sua vida. E o quinto, conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. Conhecer Mamon é o primeiro passo para derrotá-lo. Mamon não pode ser vencido com inteligência financeira. Mamon não pode ser vencido você comprando curso de internet. Mamon não é vencido com você comprando mentoria. Ele é derrotado com entrega e adoração verdadeira. Presta atenção aqui, ele é derrotado com entrega e adoração verdadeira. Quando Deus ocupa o trono do nosso coração, o poder de Mamon é quebrado. É por isso que eu estou aqui te ensinando. Quando Deus toma o trono do seu coração, ainda que você tenha uma bolacha seca na mesa, você consegue levantar suas mãos e adorar a Deus, porque é Ele que está entronizado no seu lar. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, ele vai dizer: e não se conforme com esse século. Ei, presta atenção aqui, não se conforma com esse século, você não é desse mundo. Gente, você não é dessa terra, você está de passagem aqui, nosso olhar está nos céus. Acreditem, lá não há choro, não há ranger de dentes, não há escassez, os céus não estão em crise, os céus não estão em crise. Entre nesse lugar celestial e deixe a crise aqui embaixo passar. Martin Lloyd Jones vai dizer:
O maior problema do cristão não é o pecado, mas é a substituição de Deus por algo menor. Não é o pecado, é substituir Deus por algo menor. Quando você substitui Deus pelas suas tentações, pelos seus prazeres, pelas suas vontades ou pelos seus medos e preocupações. E isso sim é preocupante, querido. Agora para você então fazer uma aplicação prática, tá bom? Eu botei 3 rápidos pontos aqui. O primeiro, faça um diagnóstico do seu coração. Você confia mais em sua conta bancária ou no Senhor? Mais no seu dinheiro ou no Senhor? Segundo, ore sobre sua relação com o dinheiro. Ore. Peça a Deus para revelar áreas de idolatria. E terceiro, reordene suas finanças como um ato de adoração. Pratique generosidade, dízimos, controle emocional, não saia gastando. E, por fim, planejamento com fé. Ei, deixa eu te falar uma coisa, vai dar certo, planeje, faça essas prioridades. O que é do Senhor é do Senhor, o que é teu é teu. O que é teu, o Senhor ajuda a prosperar. O que é dele, ele não requer de você. O que é dele, tá bom? A sua área, ele vai deixar você caminhar e prosperar e vai te abençoar no caminho. Mamon quer governar e Deus quer libertar. Mamon quer governar e Deus quer libertar. A quem você quer servir? Josué 24:15, eu vou encerrar por aqui, ele vai dizer, escolham hoje a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom, querido? No próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre como quebrar o jugo de Mamon e viver uma liberdade financeira e espiritual. Como fazer isso, tá bom? À luz dos princípios do reino de Deus. Deus abençoe, Deus fale com você. Até o próximo episódio.